Olá, pessoal do Argumento, estamos iniciando mais um programa e hoje com a presença ilustre da doutora Carolina Maciel, urologista, o representante comercial de um laboratório de Porto Alegre, que no andamento nós vamos falar quem é, meu amigo Rafael, e o meu fiel escudeiro, Marcelo Rax. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite, Rafael. Sejam bem-vindos e será extremamente esclarecedor para todos nós. Doutora, primeiro muito honrado com a presença de vocês dois aqui. Vamos bater um papo bem informal, que no primeiro momento, quando eu falei que nós íamos conversar hoje, gravar, as pessoas que me perguntam e tal, o que vai ser essa semana, não sei o que, eu falei. Essa semana nós vamos falar com uma urologista, renomada urologista aqui em Pelotas, muito bem recomendada, simpática, muito bonita, mas é um assunto que no primeiro momento parece ser engraçado, mas não é. Ele tem um fundo social, eu acho que muito importante, que mexe muito com as pessoas que rodeiam, né, a família, os amigos, as amantes, as namoradas, as esposas, as companheiras, que por em algum momento da vida, por um problema de saúde ou problema, enfim, pela idade, por diversos problemas que nós vamos colocar na mesa aqui, que é a disfunção erétil, né? Então, doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouco, eu não vou falar muito, porque temos muito assunto. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Meu nome é Carolina, como já fui apresentada, sou urologista. Trabalho aqui na cidade de Pelotas e fui convidada e fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada pelos elogios, inclusive, para falar sobre esse assunto que é um tabu, né? Todo homem tem essas dúvidas, seja jovem, seja mais idoso. Os jovens com medo de ter esse problema no futuro e os mais idosos já alguns enfrentando esse problema. Então, acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo. E muito esclarecedor também. Eu comparo grosseiramente a doença do câncer. Há um tempo atrás, eu me lembro quando garoto, não se falava câncer. Essa palavra câncer, o Rafael, que é jovem, não vai saber. Era meio que proibido falar isso, parecia que atraía essa doença. Hoje se fala abertamente. Quem tem câncer, quem quer prevenir o câncer. E a disfunção erétil está vindo por trás disso aí, que é um problema. Né? Sim, é um sim. problema que as pessoas não falavam, porque deixa o homem menor do que ele é. E não, eu acho que as pessoas, se tu tens uma doença, tu tem que enfrentá-la para poder. E hoje, com o avanço da medicina, tem tanta coisa importante, tanta coisa nova, tanta coisa que acaba melhorando a qualidade de vida, como eu falei no princípio, dele, do paciente e de quem rodeia ele, né? Eu conheci o Rafael numa viagem, né, Rafael? É verdade. E veio esse assunto à tona, gente, mas o que tu faz na tua vida, etc e tal, e ele me disse, não, eu sou um representante de um laboratório. Eu digo, que legal, tu vende remédios? Não, eu vendo próteses penianas. E eu digo, cara, que coisa interessante. Primeiro que eu nunca conheci ninguém, né? Literalmente comecei a rir. Eu digo, mas que coisa interessante. E a gente foi daqui a Porto Alegre conversando sobre esse assunto. E ele me disse, Luiz, não é só pessoas idosas, tem pessoas jovens que têm esse problema. E, enfim, começou a falar. E eu digo, cara, mas é muito interessante. Então, através do Rafael, eu conheci depois um outro amigo, entrei na rede social porque ele me deu o nome completo. E cheguei no Dr. Alan, né, que me disse, não, ele é minha colega, o Dr. Alan que já esteve aqui conosco, cirurgião plástico, então entrei em contato e eu digo, é um assunto, acho que bárbaro, né, Marcelo? Sem sombra de pode dúvida. Começar as perguntas. Eu acho que, doutora, uma questão que eu acho que é muito importante, eu não sei se é tratada a disfunção erétil como patologia, mas também acredito que existam questões psicológicas, né? Um tratamento ele é muito mais complexo até do que possas pensar. Não sei se é uma visão minha de um cidadão comum que eu sou, mas ele é muito mais complexo, né? A questão psicológica, ela também faz parte do tratamento? Sem dúvida nenhuma, tá? A disfunção erétil, ela é uma patologia, é considerada uma doença e ela tem duas principais causas, né? Que é uma disfunção psicogênica,
que, né, tem a ver com questões psicológicas, e uma disfunção orgânica, que aí é órgão definida, né, que geralmente tem associação com doença cardiovascular, paciente diabético, paciente idoso. ah, s- São várias as causas que podem causar disfunção erétil orgânica de fato, tá? Mas é bem isso, assim, quando a gente recebe um paciente com essa queixa, a primeira conversa ela é sobre isso, sobre tentar definir qual é a causa principal dessa disfunção para a gente ter uma abordagem. Lembrando que ela pode ter as duas causas, né? Pode ter a causa orgânica e pode ter a causa psicogênica junto. Inclusive, os pacientes que têm disfunção erétil orgânica, que não é tão grave, que passam por um momento de falha, né, da disfunção de fato na relação sexual, eles acabam desenvolvendo também a questão psicológica, né? Porque eles têm medo da falha, né? Então, fica aquele medo da falha que causa já um pensamento negativo, da chance de ter de novo uma disfunção, e isso é uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. Esse, esse medo da falha não é só o cara que tem problema. Não, Né? com certeza não. Eu falo como homem, sempre tem essa, no sentido assim, de, opa, será que eu não vou falhar hoje? Será que eu, né, será que eu vou satisfazê-la nesse sentido? Acredito que sim, né? Com certeza. O cara sim. bate lá no teu consultório especificamente para isso, tipo assim, doutora, eu não tenho mais potência, sei lá como é que se chama. Vários nomes, É. né? Chega no consultório, assim, cada um fala de um jeito. Muitas vezes o paciente chega na minha frente e fala, doutora, eu não sei nem como começar a falar. E quando eles falam isso, eu já sei o que eles querem me dizer. Estou A maioria broxa. tem vergonha, exatamente. A maioria tem vergonha da maneira como vai falar, até por eu ser mulher, acho que fica com aquilo lá. Como é que eu vou dizer pra ela que eu não tenho mais ereção, que eu tô broxa, que eu não consigo mais ficar com o pênis ereto? Então, muitos chegam com essa queixa, assim, essa é a queixa principal. Eles não querem saber mais nada, entendeu? Não, é um paciente que está em idade de fazer preventivo, pré-câncer, né? De história de câncer de outros órgãos, não só de próstata, e ele não quer saber disso. Se ele tá com uma disfunção erétil, ele tá preocupado com aquilo, ele quer tratar aquilo ali. Então, assim, tu falou no início lá do câncer, do falar do câncer, eu já escutei mais de uma vez de pacientes que têm disfunção erétil falarem eu preferia ter câncer do que ter isso que eu tenho. Nossa. Então, assim, pra ver como isso abala, né? Uma coisa que, né, pega profundamente lá na masculinidade, assim, né? Na função. Dentro dessa linha do afetar psicologicamente, a doutora Carolina costuma tratar junto com colegas psiquiatras, encaminhar pacientes também para tratar junto com um colega de profissão, psiquiatra, para tratar esse paciente? Sim, sem dúvida, tá? E não só o psiquiatra, tá? A maioria dos casos, o psiquiatra às vezes encaminha para psicoterapia, né? Que daí geralmente é com psicólogo. E tem terapeuta sexual, né? Tem psicólogos que são especialistas em terapia sexual. A maioria dos casos é mais para terapia do que para tratamento medicamentoso mesmo, mas muitas vezes entra com medicação também e aí o psiquiatra entra para ajudar. Eu tenho colegas de ambas as áreas que eu encaminho para tratamento conjunto. Quando eu identifico que tem uma causa psicológica muito importante, né? Esse ponto, tratamento medicamentoso, isso é um ponto que nós até conversamos antes, né, Sim, podemos preparação, começar? né, falar da questão do tratamento medicamentoso. Existem vários medicamentos para disfunção erétil hoje em dia, né? E qual seria a grande diferença do sildenafila, tadalafila e esses medicamentos? 4, né, os principais? São 4 os principais. Na verdade, todos eles são da mesma classe medicamentosa, né? Só tem pequenas mudanças, pequenas diferenças entre eles. Mas eles são da mesma classe e geralmente quando não tem uma resposta satisfatória com um, não adianta muito mudar. Então, a gente até tenta, assim, mais de um e geralmente não funciona. Então, a gente tem ali as 4 classes, os 4 medicamentos, né? Mas que geralmente é a mesma função, eles têm a mesma função, entendeu? Então. E tem algum tipo de paciente que é contraindicado? Tipo, não, isso aí tu não pode. Tem uma única contraindicação absoluta, né, ao uso dessas medicações, que é o paciente que usa nitrato, que é uma medicação para angina, para doença cardiovascular, né? E esse é totalmente contraindicado pelo risco de associação das duas medicações causar uma hipotensão muito grave, assim.
E claro, né, paciente cardiopata, muito sintomático, que tem dor no peito, que não faz atividade, que tem edema, que tu tá vendo que é um paciente que não se cuida da parte cardíaca, eu nunca prescrevo essa medicação sem antes ter uma avaliação do cardiologista. Acho que é super importante isso. Algo que eu tenho escutado bastante, a boca pequena, como se diz, né? Jovens fazendo uso desse tipo de medicamentos. Não sei, eu como um leigo me assusta muito ouvir esse tipo de coisa. Ainda bebe, toma energético e toma medicamento. Eu vou desenvolver melhor, eu vou ter um desempenho melhor. Isso é recomendado ou é algo perigoso? Não, com certeza não é recomendado o uso em pacientes que não têm indicação de usar, tá? E isso tá acontecendo muito nos jovens pelo medo da falha, tá? Os jovens... isso já é uma coisa que vem acontecendo nessa nova geração pelo abuso de pornografia, Sim. tá? Então, a pornografia ela é muito fácil, de muito fácil acesso, que não era tão fácil acesso há alguns anos atrás, né? Hoje em dia, a internet, qualquer um abre, qualquer lugar que tu estiver, tu consegue acessar uma pornografia. Ficou muito fácil, os jovens acessam muito a pornografia e a pornografia não é a vida real. Então, quando eles vão para uma relação, né, verdadeira, uma relação sexual, eles se frustram e falham. E aí eles têm o medo da falha. E aí é aquilo que eu falei lá no início, né, da bola de neve. Teve uma falha, tá com medo, escutou o colega que toma, ele vai lá e toma, e aquilo ali já funciona totalmente pro psicológico dele, porque com certeza ele não tem um problema de disfunção erétil, né? Pelo menos não orgânica, né? Ele tem uma disfunção erétil totalmente psicogênica. Né? Outro ponto que eu já escutei também, e me assustou um pouco, diria até muito, não foi pouco. Pessoas que fazem academia usando esse tipo de medicamento, não sei se tu é sabedor disso, para fazer, porque ele é vasodilatador, por vários fatores. Isso oferece algum risco para a pessoa? Alertar quem está nos assistindo, né? Sem dúvida, tá? O uso de qualquer medicação para um fim que não é o fim verdadeiro dela, para um fim que não é o que a pessoa está precisando, sempre vai trazer risco, né? Então, não tem nenhum benefício, né, na literatura disso para desempenho de atividade física. É totalmente, né, boca de academia e é totalmente errado, né? Não tem indicação nenhuma de uso. Eu associo o uso da medicação para os jovens que estão no auge, né, da sua libido, enfim, da sua potência sexual, é justamente isso, é a parte, eu tenho que ser igual aquele cara lá do filme que eu vejo, né? Eu diria que, além de desinformação, é imaturidade, porque talvez com a maturidade tu vai aprender que satisfazer uma mulher, né, doutora, não é só aquele filme. Pelo contrário, às vezes o sexo ele engloba muito mais coisas, mas muito mais coisas. Sem dúvida. Né? O antes, a preparação, as palavras colocadas corretamente na hora correta. O bom dia. Tudo, acho que tudo. O respeito à mulher, principalmente. A né? pessoa certa. A pessoa certa, o fundamental. respeito. Enfim, eu acho que é imaturidade, mas isso é só o tempo. Isso, infelizmente, pode tomar uma aula, mas não vai saber. Sim, é só sem dúvida. com a aula. Marcelo, eu te pergunto o seguinte. Eu quero colocar... Eu tô com problema de disfunção, certo? Aí eu vou lá, procuro a doutora e eu quero... Ela me receita que... Não, Luiz, o teu caso é de botar uma prótese peniana. Quais são os tipos de próteses que tem, doutora? Que eu saiba, são duas, né? São Tá. 2 tipos de próteses, tá? Voltando um pouquinho, assim, né? Só para identificar como que a gente chega na indicação da prótese peniana, tá? Então, a prótese peniana, ela é uma decisão conjunta, né? Do médico junto com o paciente, depois, normalmente, de tentativa de uso de medicação, tá? Então, assim, inicialmente, na maioria dos casos, né? Claro, dependendo de casos específicos, estou falando do grupo geral, né? Não dos diferentes. A gente inicia com medicação, não deu certo, a gente passa para um segundo passo e oferece as próximas opções, tá? Uma das opções é o uso de droga injetável peniana, intracavernosa, que a gente chama, tá? Que é uma medicação que é injetada no pênis alguns minutos antes do paciente ter a relação, que pode ser usada, ela é com aquela agulhinha de insulina, mesmo que os pacientes que usam insulina se aplicam, bem fininha,
e é injetado literalmente no pênis, tá? Alguns pacientes, quando a gente fala isso, não, nem pensar, não, meu Deus o livre, de jeito nenhum. Então, aquele que não quer nem ouvir falar nessa hipótese, né? Aí a gente já oferece também a prótese peniana, tá? Existem 2 tipos de prótese peniana hoje no mercado, tá? Uma que é a maleável, semirrígida, que a gente fala, que são 2 tubos que são colocados no pênis, e existe a prótese inflável, que é um cilindro, são 2 cilindros colocados por dentro do pênis que ficam eretos, né, que enche de soro e fica imitando uma ereção quando o paciente quer. A maleável, semirrígida, ela é maleável, assim como o nome já diz, ela tá sempre com uma ereção, né? O paciente tá sempre pronto, literalmente. E ele consegue esconder o pênis, né? Porque como ela é maleável, né? Põe uma cueca mais apertada, põe pra cima, põe no meio da perna pra esconder. Mas em alguns casos pode ser desconfortável. Por exemplo, o paciente, aquele exemplo clássico, né? O paciente que vai à praia e usa sunga, por exemplo, né? É uma coisa que pode marcar, entendeu? Que pode ser incômodo e o paciente provavelmente não vai conseguir mais ter esse... Bom, para isso que o Rafael veio. Exatamente. Além de ter apresentado a doutora, é o representante, e ele tem para nós o Boris. O Boris, ele trouxe o Boris. Vai ser bem legal para todo mundo ver como é que é. Esse aqui é o Boris, ó. Fala um pouco do Boris. Depois a doutora podia... Posso falar, então, de termos técnicos das próteses, mas, assim, a parte patológica, realmente, só a doutora vai saber, né? A prótese que ela mencionou, a maleável, nós temos, então, uma que são 2 hastes de prata, em formato espiral. O pênis não é aquilo que tu vê só pra fora, né? Ele também tem uma parte pra dentro. E isso a doutora, na hora da cirurgia, vai dilatar os corpos cavernosos e vai, com a régua, descobrir o tamanho do pênis e o tamanho da prótese. Certo. Então, essa parte aqui tem as medições, aonde, por exemplo, dá um exemplo, mediu lá e viu que é 20 centímetros o tamanho do pênis completo. Qualquer coisa tu me corrige, tá, doutora? Não, tá tudo certo. Aí, corta-se aqui, encaixa aqui esse adaptador e coloca dentro do corpo cavernoso. São 2 corpos. O pênis é composto por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso onde passa a uretra. Enfim. Perfeito. Aqui vai se manter sempre rígido, né? Vai conseguir ter ali a relação. Seriam 2 varetas dessa aqui lá dentro, certo? Ele vai conseguir manter a relação. O que ele consegue fazer daí é dobrar o material, né? A prótese, para guardar, entendeu? Então, ele pode guardar ali pro lado, para baixo, para cima. Ela é uma prótese maleável. Quando vai ter a relação, aí ajeita direitinho ali, e faz a penetração. Perfeito. Então, essa aqui seria a prótese maleável. Essa prótese é da Coloplast, né? A empresa que eu represento. Aonde que é fabricado? É na Dinamarca. Dinamarquesa. É dinamarquesa. Perfeito. Dinamarquesa. E ela tem uma absorção daí de qualquer antibiótico. Isso é bem interessante falar. Isso é importantíssimo. É bem importantíssimo falar. Tá. E essa aqui seria... Então, aqui é o Boris, né? Uhum. Tu quer tirar ela ou mantém? Eu acho que vamos tirar e depois a gente coloca, né? Tá, pode ser. Acho que pra mostrar fica melhor aqui. E essa aqui é a prótese inflável, Isso, né? a prótese inflável. Como a doutora falou, 2 cilindros, né? Certo. É um material. Essa aqui também, né? Seriam 2. Seriam 2. Só pra mostra, mas são 2 tubinhos iguais a esse. Isso aqui introduz no... Fica dentro do pênis, igual esse aqui, né? 2 desse aqui, um de cada ladinho, assim. Tá. Essa aí também é a mesma coisa. A gente chama ela de 3 volumes, né? Então, é um reservatório que fica com sorinho, então, escondido aqui atrás. Tudo dentro do corpo, né? Fica Essa internamente aqui, tudo. Tudo interno. Essa aqui fica atrás do pubis, mais ou menos, tá? Certo. Ela fica abaixo do músculo, então tu não sente, não é perceptível, nem quando ela tá cheia. Então, é pra ficar escondido mesmo, tu não vê. Pro paciente. Não, Nenhum, não tá. tem. Ninguém reclama desse incômodo, tá? Aí aqui, Esse é o pump, É o né? pump. O pump, que é ele a fica... bombinha. A bombinha dentro do saco escrotal, aonde o paciente, né, vai na hora de ter a relação. Então, se ele tem uma esposa, a esposa sabe. Se ele tem uma namorada, pede 1 minutinho, vai no banheiro. Menos de 1 minuto, ele dá de 9 a 10 pumps, ele tem a ereção completa. Então, essa prótese, ela que se assemelha mais ao mecanismo do pênis. Sim. Certo. Né? Sim, ele irriga. Ele- Só que normalmente. É soro, não. né? Ó. Num paciente normal, ou seja,
É por irrigação sanguínea. Isso, pegando isso aqui. é Tá, sangue. já Aí entendi. é soro que vai entrar, na verdade. Ó, Ó. ele tá terminando. Você entendeu? E ela fica numa rigidez bem confortável pra E pra penetração. Pra mulher também. Ou tem queixas da mulher? Não, nenhuma mulher. tem. Se Ela não o nota, paciente. ela nota. Não, se o o cara paciente não for quiser discreto, falar, ele não provavelmente consegue. Não, é. Olha que legal. Provavelmente não nota, porque é uma Qual coisa. você pega aí pra te ver? Bem. Fica bem rígido. E essa parte aqui, ela fica dentro da bolsa escrotal, geralmente no meio, entre os dois testículos, né? Geralmente no meio da bolsa escrotal. E o paciente aprende ali a manipular, né? Na verdade, o paciente, mas vai doer, vai apertar, né? Não. Se tu pegar a tua bolsa escrotal e apertar só a pele dela, sem pegar os testículos, tu vai ver que não dói, entendeu? Na verdade, tu vai apertar a Os pele. testículos se mantêm os dois. Sim, normal. Normal. Ele fica no meio. Tá, Uma questão que eu acho Pode falar. importante aqui, perdão, Luiz, mas eu acho importante assim, ó, por exemplo, nas mulheres o silicone ele tem um prazo, ele deve ser trocado de X em X tempo. Sim. Com a prótese peniana, é a mesma situação ou ela ad eterno? Não existe. A prótese de silicone também não tem mais isso, Não tá? tem mais isso? Não, faz bastante tempo já. Meio desinformado. Na verdade, só tem que trocar se tiver algum problema, tá? O que a gente sabe hoje em dia é que a prótese malhável, né, que ele é um sistema hidráulico, ela tem um pouquinho mais de chance de ter problemas porque é um sistema hidráulico, entendeu? Sim. Pode dar algum problema. Mas, assim, né, um risco baixo também, tá? Em torno de 20, 30% dos pacientes têm complicação em até 10 anos, tá? E aí precisa fazer a troca de algum sistema ou de alguma coisa. E a outra, na verdade, também não precisa ser trocada, a não ser que ela tenha fratura, porque pode acontecer isso também, tá? O paciente um dia, numa relação, pode, sem querer, assim como tem fratura peniana normal, pode, né, na introdução, né, na penetração, bater sem querer, assim, e quebrar, literalmente quebra, né? Fratura aqui E troca. Aí tem que fazer a troca, geralmente. Na verdade, não é obrigatório fazer a troca, mas quando ela fica fraturada, ela não consegue mais ter tanta rigidez. Então, o paciente começa a ter dificuldade na penetração novamente. E uma vez o paciente botando essa aqui, a malhável. Aí eu melhorei de vida e tal, e quero botar a inflamável. Pode? Pode. Existe isso? Faz um upgrade. Sim, faz um upgrade, exatamente. Olha aí, que legal. Tá, vamos lá. De novo, isso aqui fica dentro do corpo, tudo isso fica internamente. Fica na região do pubis, bem... Que nunca mais se mexe, não dá bomba aqui. Aqui fica na bolsa uma escrotal. Terceira bolita lá do cara. É, isso aí. Aqui. Muito bem, ficou rígido, beleza, satisfez a mulher. Como é que eu... E depois, como é que... Ele tem um botão, né? Quer mostrar, doutor? Tem. Aqui tem um botãozinho. Pode ficar segurando os dois aí na tua mão. Aqui tem um botão. A gente aperta uma vez nesse botão aqui, ó. Apertei. E agora tu aperta os dois aqui. Aperta. Pode começar a apertar. Aperta firme. Só para ilustrar. Aí tá lá dentro do pênis. Aí o cara... Tu apertou ali, já apertou. Está retornando todo Isso. Vai retornar lá para dentro. Freio aqui. Vamos botar exatamente. Tá retornando para dentro do reservatório e já diminuiu. Se o cara quer meia bomba, aperta pouquinho. Aperta metade dos pumps. Que legal. É isso aí. Muito interessante. Bom, isso deve ser mexer com... Bom, a mulher não sabe. Pode não saber, né? Se o cara for bem discreto, ele talvez não note isso. Não note, exatamente. Dependendo do grau de intimidade, né? É que nem os outros, né? Exatamente, o cara vai lá, toma um remedinho, esconde, não vai. Parei só um pouquinho que eu vou tomar. Geralmente ninguém faz isso, que eu saiba, né? Então, eu pergunto o seguinte. O cara hoje foi diagnosticado com a disfunção erétil, tentou a medicação. Primeiro ele vai tentar os comprimidos, não deu certo. Aí ele troca de mulher, também não deu certo. Ele vai indo, tudo vai dando errado. A mulher trocou ele também, né? Também tem isso. Aí ele chega lá e está diagnosticado, é isso, não quero mais, eu quero me satisfazer e satisfazer a mulher. Ele bota a prótese, ele continua não, ele tem prazer
A sensibilidade, como é que fica? É isso que... É exatamente igual, tá? A sensibilidade é a mesma. Quando a gente coloca a prótese, se faz uma incisão pequena na parte da frente do pênis e não se mexe em nada de inervação, nada, em absolutamente nada. Então, assim, toda a parte nervosa, né, que dá a sensibilidade, não é tocada. Então, assim, a sensibilidade vai permanecer a mesma do paciente de antes, né, de colocar a prótese. Então, se ele é um paciente que já tem um déficit, né, de sensibilidade, vai continuar igual, não vai melhorar isso. Por exemplo, um paciente que tem diabetes já, que ficou com disfunção erétil como consequência de uma diabetes, né, mal controlada, por exemplo, a diabetes é uma doença que causa, além da doença vascular ali, de não conseguir encher de sangue direito nos corpos cavernosos, ela também causa uma neuropatia, né? Sabe aquele paciente diabético que não sente os pés direito, Sim, sempre com formigamento? No pênis acontece a mesma coisa, perde a sensibilidade. Perde o libido também, talvez? Não, libido é desejo sexual, né? Desejo. Ele não perde. Não, E também não aumenta se botar isso aqui. Não, porque a libido tem a ver com o pensamento, né? Com o desejo, com o querer ter a relação. Normalmente o paciente que tem a disfunção erétil ali, única e exclusivamente, ele quer muito ter a relação, mas ele não consegue ter a ereção, tá? Então são coisas então ele tem sensibilidade. Tem, a sensibilidade permanece a mesma. A ponto dele poder se masturbar? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Como se fosse normal. Exatamente. E isso tem, por exemplo, pacientes da senhora que volta lá e diz, doutora, tô muito bem. Tá muito bem. A maioria dos pacientes fica super satisfeito, assim, né? Na maioria chega ao orgasmo, tudo normalmente. Normal, absolutamente igual. Assim como tem pacientes que têm... que acabam se masturbando quando tem disfunção erétil sem tratar com o pênis flácido, né? Sem uma ereção e tem ejaculação e tem sensibilidade e tem tudo normal. Então, com a prótese, ele vai ter a ereção, entendeu? Que é o que faz a diferença. E tem casos, só deixa, depois tu te passa a bola. Tem casos, por exemplo, eu não sei, a mulher, a parceira deste cara, ele vai no teu consultório, não? Junto? Alguns sim. Vou dizer que mais ou menos, acho que não metade, um pouco menos da metade dos casos, a parceira vai junto, né? E ela vai fazer o quê? Agradecer? Ela vai lá pra entender. Na verdade, assim, normalmente é na consulta da queixa, né? Inicial, assim, né? A companheira que é companheira mesmo, ela tá lá desde o início, sabe tudo. Uhum. Porque tem pacientes também que acabam... É o problema do casal, né? Exatamente, mas tem casais que não conversam sobre isso, né? Que daí esse já é um dos problemas, né? Da vida sexual. Mas a maioria, né, que conversa, a parceira vai junto pra entender como é que é, pra ajudar na decisão de qual colocar, como usar, né? Como é que dá porque exatamente, a própria parceira pode, né, bombear ali e fazer a ereção. Se sentir ativa no processo de ereção. Tem o sonho de muita mulher que o pênis tem que ser torto. Então o cara já, como é que eu faço, doutor? É assim, assado? A malhável dá pra tudo. A malhável dá pra escolher, exatamente. Ótimo. Um ponto interessante, principalmente porque muitas pessoas têm uma idade mais avançada. E cirurgia é uma coisa que assusta muita gente. Sim. Né? Como é a questão da cirurgia? Anestesia geral, anestesia local, hack? Que tipo de anestesia e qual o risco para quem está passando por uma cirurgia? Pessoas acima de 60, 70 anos não evitam cirurgias a qualquer custo. Sim. E como seria essa cirurgia, doutora? Geralmente é uma cirurgia que a gente trata como procedimento hospital-dia, ambulatorial. O paciente interna no momento da cirurgia, ali 1 hora antes, faz o procedimento, que pode ser feito só com sedação, que é uma medicação na veia, que é aquela mesma que se faz para fazer endoscopia, exames, assim. Só para ele dormir, para ficar mais confortável o processo, e anestesia local no pênis, tá? Um bloqueio peniano que a gente mesmo faz ali. E assim que o paciente acorda, ele já pode ir para casa, tá? Vai para recuperação, acordou, se alimentou, conseguiu fazer xixi, tá tudo bem, vai para casa. Qual é o tempo da cirurgia, em média? A cirurgia é 1 hora, 1h30, mais ou menos, é. A malhável é mais rápido, porque, né, só coloca, né, mas só tem 2 elementos pra gente colocar, né, só as hastes. A outra, como são 3 elementos, demora um pouquinho mais ali, porque tem que fazer a cavidade ali dos 3, né, no abdômen. E rejeição, não existe perigo?
Na verdade, a rejeição, ela é uma coisa que na verdade não é uma palavra médica, assim, né? Na verdade, a rejeição geralmente tem a ver com infecção pós-operatória, né? Teve alguma infecção, né? Alguma contaminação, geralmente por germes de pele, e aí o corpo acaba fazendo uma infecção e expulsa, rejeita, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito em todas as cirurgias de prótese, inclusive próteses mamárias, de mulheres, de tudo, né? Que hoje em dia se cuida muito com isso, assim. Então, assim, né? Fazer uma antisepsia da pele muito boa antes, usar antibióticos, deixar de molho as próteses no antibiótico, porque elas absorvem antibiótico, lavar os corpos cavernosos com antibiótico. Então, fazer a depilação exatamente no momento antes da cirurgia, porque daí não tem lesão de pele, diminui o risco de infecção. Tem muito cuidado ali, tá? Hoje em dia tem algumas técnicas que a gente toca o mínimo possível na prótese, só pega realmente na hora de colocar ali para diminuir a chance, né? Deixa para abrir ela só no momento que vai usar mesmo. Falando um pouco tirando as dúvidas de todo mundo que está nos assistindo, assim, ó. Cirurgia simples, a princípio simples, não existe cirurgia simples, mas mais simples que outras, né? Tranquila. E a cirurgia tranquila, qualquer pessoa pode fazer, sem muito problema. E em termos de estrutura de hospitais em Pelotas, os hospitais em Pelotas oferecem uma boa estrutura para esse tipo de cirurgia, é bem tranquilo, a pessoa pode fazer tranquilamente, sem problema nenhum, não precisa encucar com isso, os hospitais são bem estruturados. A doutora Carolina tem muito conhecimento, muita sabedoria, mas a estrutura, o equipamento também é fundamental para auxiliar o cirurgião. Como é a estrutura hoje em Pelotas? A estrutura de hospital hoje em Pelotas está muito boa, né? Eu fiquei alguns anos fora para fazer minha formação, né? E voltei para Pelotas em 2021. E assim, desde quando porque eu fiz a minha formação da faculdade em Pelotas, né? E fiz a cirurgia geral aqui também. E fui fazer a urologia e as especializações fora. Aonde? Em Florianópolis e em Porto Alegre. Ótimo. Foram os anos que eu morei fora. E... assim, teve uma mudança muito boa, assim, tá? Teve hospitais novos construídos, né? Hospital, assim, com tudo muito novo, bom. E hospitais mais antigos que reformaram todo o centro cirúrgico e outras coisas. Então, hoje em dia, assim, a estrutura de Pelotas é muito boa. Se eu tivesse que fazer uma cirurgia, eu faria a minha cirurgia aqui, não sairia de Pelotas por falta de tecnologia e de estrutura. De segurança. De segurança também. O hospital, se não me engano, o Miguel Pilcher investiu no robô, né? Isso, exatamente. O Hospital Pilcher agora é o primeiro hospital de Pelotas que tem, né, o robô, para uma tecnologia que ajuda bastante aí em algumas cirurgias. Na urologia ajuda bastante. Já está funcionando desde novembro, se eu não me engano. Acho que eu não me lembro agora exatamente a data, mas acho que foi mais ou menos aí as primeiras cirurgias. Já tem um monte de cirurgia feita e tá muito legal. Doutora, qual é, claro que deve ser quase que na sua totalidade, o idoso, né? A pessoa de que idade a que idade? Qual é a menor idade que tu já te procurou ou a maior? Porque eu tenho curiosidade disso. Com que idade ainda? Tenho pacientes criança, né? Porque a urologia é uma especialidade que eu particularmente sou apaixonada, por isso que eu escolhi. Então, assim, a gente tem uma infinidade de especialidades e áreas para tratar. Então, a gente trata desde criança até o mais idoso, né? Tem doença para todo gosto. Então, eu não atendo crianças, mas nós temos dentro da urologia, né, os que gostam e estudam mais para isso. Mas já fiz muita cirurgia em criança, cirurgia de postectomia, que é da fimose, né? Então, isso é uma coisa que o urologista faz. E eu acho que o paciente mais novo o mais velho que eu atendo hoje em dia tem 98 anos, é um senhor que, assim, ó, sensacional, ele chega de carro no meu consultório. Olha que legal. Sozinho. Tá aí especificamente para prótese. Para prótese... O cara que diagnosticado, tem pessoas jovens também? Tem pessoas jovens. Não digo só tu, mas eu digo outros pacientes de outros... Não, tem pessoas jovens, mas aí geralmente é um paciente que teve algum trauma, algum acidente, alguma coisa mais grave, ficou com uma disfunção neurogênica, entendeu? E quem teve, por exemplo, um câncer de próstata?
Pode ser um jovem. Fez radioterapia. Pode afetar a ereção? Sim. E seria uma solução? Seria uma solução. É uma da... Na verdade, eu acho que... Não digo a mais, mas uma das coisas que a gente mais trata ainda hoje em dia e usa prótese é em paciente pós-operatório de prostatectomia radical, né? Paciente teve câncer de próstata e tratou com cirurgia, ou que fez radioterapia também, porque são tratamentos diferentes, né? E os pacientes que têm doença cardiovascular e diabetes, né? Paciente da síndrome metabólica, né? Aquele que não se cuidou a vida inteira, desenvolveu hipertensão, diabetes, né? Fumava só 3 carteiras por dia, não obeso, muito. bebe, fuma, né? Então essa é a principal causa hoje em dia ainda de disfunção. Mas aí eu fico pensando em assim... pacientes mais jovens, né? Tem um cara de, sei lá, 90 anos que vai lá pra botar uma prótese peniana? Não, né? Nesse paciente, geralmente, a gente tenta convencer a não colocar, na maioria. Mas tem gente que quer insistir. Tem, com certeza, né? Ele tem vontade. Ele tem vontade, exatamente, já não tem mais. Mas não, o problema é pela idade, a cirurgia. Pela idade, o procedimento, o manuseio, né? A gente tem que pensar na expectativa de vida daquele paciente, né? O risco-benefício de se expor a um procedimento. Tá, antes disso, tu vai montar aqui. Rafael, monta aí. Do Boris. Que é o Boris. Como é que tu vai montar o Boris? A doutora vai fazer a cirurgia e tu mostra o teu produto, né, Rafael? Vamos tentar botar o Boris. Era melhor botar o Boris. Eu acho, né? Vamos mexer. A gente vai colocar já com ele... Achei, senão acho que não vamos conseguir. É mais uma exemplificação, né? Sim, de como claro. ficaria o pênis ereto e o pênis... Deixar bem claro que esse aqui, o pênis de fora aqui, não acompanha nada, viu? Sim, exatamente. Bom, aí ele tá bombeado. No modo bombeado, né? Que a única diferença aqui é que a bombinha é essa aqui, esta aqui, não sei se está dando para pegar. Essa aqui ficaria dentro do saco escrotal. Dentro do saco, exatamente. Esse aqui fica lá, enfim. Lá fica no abdômen, exatamente. No lugar no abdômen. Bom, aí, então ele tá em ereção. Aí a gente vai apertar uma vez aqui, na região da bolsa escrotal vai estar, né? Aperta uma vez e aí vai desinflar. Só apertar com uma força mediana ali do pênis em, sei lá, tá indo? Claro. Já foi, ó. 5 segundos, talvez. Doutora, me diz uma coisa, o cara colocou, como é que eu vou dizer assim? Eu tô tentando formular a pergunta aqui. Achar palavras. O paciente foi lá, colocou a prótese, ele volta no teu consultório, né? Em quanto tempo ele já pode começar a ter o ato sexual, ou seja, usar a prótese? A usar a prótese. Bombear, bom, então, enfim. Né, tem que ter um acompanhamento pós-operatório ali, geralmente uma semana depois, 15 dias depois vai no consultório pra gente ver como é que tá. Até então não pode ter ereção. Geralmente a partir de 30 dias, tá? Mas isso vai ser avaliado no consultório se a cicatrização tá boa. E normalmente ali, né, até completar uns 45, né, 60 dias da cirurgia, a gente fala para usar com cautela, né, não, né, fazer loucuras, assim. Porque a prótese ainda tá sendo bem aderida, vamos dizer assim, aos corpos cavernosos e dependendo do grau de uso pode ter algum deslocamento leve. A cirurgia é minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Então, em termos de incisões, são poucas. Na verdade, para essa aqui, vai ter um cortezinho. O corte de colocar é geralmente nessa região aqui, né? Do pênis, para colocar as hastes, né? Não vai ter incisão na bolsa escrotal, porque a gente usa essa mesma incisão aqui para colocar a bomba lá. E aqui a gente faz uma pequena incisão para fazer a dissecção ali e colocar o reservatório, né? Então, essa aqui é um cortezinho pequeno na região suprapúbica e um cortezinho no pênis ali, basicamente. Então, uma cicatrização, em questão de risco de infecção, reduz muito. Reduz bastante. Ser pouco invasiva. Exatamente, reduz. E isso, na verdade, é uma das coisas que a gente tem que cuidar muito nessa cirurgia de fato. Todas as cirurgias que a gente usa prótese, né?
A cicatrização geral leva o quê? 30 dias para cicatrizar totalmente? Na verdade, assim, a pele, né? A pele, normalmente em 15 a 20 dias já tá bem cicatrizada, né? A gente tem que pensar nos tecidos internos, porque o corte ele não é só da pele, né? Sim. A gente tem corte de alguns outros tecidos, que daí demora um pouquinho mais, assim, para uma cicatrização retirado alguma coisa de dentro do pênis para entrar isso aqui? Não é retirado. Não é? Dentro dos corpos cavernosos existe tipo uma esponja, tá? Que é o que se enche de sangue, é uma esponja vascular, assim, digamos. Certo. Quando a gente vai colocar, o corpo cavernoso é exatamente cilíndrico, assim, então a gente solta um pouquinho dessa esponja na parte de cima e amassa ela, entendeu? Ele entra junto, retrai, exatamente. Tá. E não aumenta o tamanho do pênis. Não, isso nem, é muito nem espessura e nem comprimento. Nada, tá? Não aumenta a espessura, não aumenta o comprimento, tanto é que durante a cirurgia, né, inicialmente ali, como o Rafael mesmo falou, a gente acaba medindo o comprimento verdadeiro do pênis para escolher na hora da cirurgia qual o tamanho da prótese adequado, né? Então a gente nem tem como colocar uma prótese maior, porque não tem como esticar a pele. E também não aumenta a espessura, tá? É uma coisa, na verdade, fica da espessura do pênis ereto do paciente previamente, né? Existe alguma cirurgia de aumento de pênis? Atualmente ou não? Existe uma cirurgia, existe um procedimento hoje em dia de preenchimento peniano com ácido hialurônico, tá? O mesmo preenchimento que se usa para estética feminina também. Existe, sim, hoje, tá? Esse preenchimento que daí, sim, não vai aumentar em comprimento. Aí, geralmente, é para diâmetro, exatamente, para espessura. Aumenta um pouco o tamanho. E vamos agora a valores, Rafael. Porque eu entendi mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar para quem está nos assistindo. Vem lá da Dinamarca, tu imagina, em euro. O Rafael, mais ou menos o produto em si. Sim. A doutora nada mais é do que uma que coloca o produto dentro do paciente, né? Isso. Aí eu te pergunto, eu quero colocar, preciso colocar, não é querer, né? É necessitar. Eu preciso colocar a prótese. Eu quero. Quanto é que custa? Aí ela vai indicar o Rafael. Claro que ela deve ter os valores. O Rafael negocia com ele ou é separado? Como é que funciona isso mais ou menos? Ou tem um pacote que é fechado? Não, geralmente eu digo um preço médio de pacote para o paciente, né? Mas ele pode negociar o valor da prótese direto com a empresa, tá? Acho que tem várias maneiras de pagamento, né? Várias facilidades. Tá. Consórcio de prótese não. A gente costuma dizer, essa daqui, né? Uma prótese que ela é mais simples, mas ela funciona, faz o mesmo mecanismo, né? Exatamente. E aí ela tem um valor menor, mas a outra tem um valor maior, mas a empresa 100% se coloca à disposição para negociar, aquela coisa. A gente quer ver também o paciente satisfeito. É como um produto. E nós estamos falando em termos de, não precisa ser tão específico, mas mais ou menos as variações de valores. Eu preciso colocar eu quero colocar essa prótese. O que eu gastaria hoje, mas não quero saber quanto é que custa a prótese, quanto é que custa o valor hospital. Total. Vou lá, o pacote, eu gasto quanto para colocar esse? Essa daí é de 10 a 12. De 10 a 12 mil reais eu saio de mais a cirurgia. Não, 10 a 12 mil é só o valor da prótese. Da prótese. O valor de tudo. Exato. Hoje em dia, essa prótese, provavelmente o paciente vai gastar em torno de 20 a 30 mil reais, né? Varia. Certo. Tem vários valores. E essa aqui eu acredito que de 90 até 100 mil reais. 90 até 100 mil reais. Isso. É uma diferença. E o SUS, existe isso pelo SUS? Existe, mas aí só essa aí. Este tipo? Esse tipo, exatamente. E plano de saúde também, tá? Tem alguns planos. Quando tu indica, né, o paciente tem algum plano de saúde, tu faz a solicitação da prótese, o plano de saúde cobriria a prótese maleável também. Só maleável. Mas tem alguns lugares que o paciente pode negociar com o plano. Por exemplo, tu paga aquela ali, mas eu quero pagar a diferença para colocar essa. E aí ele pode pagar a diferença, entendeu? Se a gente pensar o que pode afetar psicologicamente o casal em si, né? Não, eu acho que... Ele tem valor, ele não tem preço. Exatamente. São coisas distintas. Valor. Claro, é um preço elevado, é um preço que muita gente não pode pagar, mas se pensar o quanto isso é satisfatório para o casal, para o bem da família e para a autoestima
Sem dúvida. É algo valioso e valoroso. Sim, sem Né? dúvida Então, nenhuma. a gente não pode pensar só no preço. Eu acho que eu, como uma pessoa que estou aqui só conversando, não sou um médico, não sou entendido da área, mas eu acho que isso psicologicamente se torna barato. Né? Com certeza. 97% dos pacientes, né, para ser mais específico, hoje em dia tem um grau de satisfação maravilhoso, assim, depois da Tem um colocação. insatisfeito? Ah, O cara retorna lá no teu consultório e diz assim, meu Deus do céu. Não tive, até hoje não tive esse problema. Na verdade, na época da residência médica, eu me lembro de acontecer um caso de que a tela foi rejeitada, que teve um processo infeccioso, o paciente rejeitou, ele ficou insatisfeito, obviamente, né? Porque foi uma coisa muito em seguida. Mas depois disso, assim, não. Muito, muito raro, assim. Mas tem registros, tipo assim, o cara volta no consultório e diz assim, doutora, a minha vida mudou? Com certeza, sem dúvida. É isso aí, 97% dos pacientes têm essa visão. Mudou. A minha vida mudou, eu tô muito satisfeito. Eu não acreditava muito nisso. Exatamente. É um tabu pra mim e tal, mas eu admiti que eu tenho esse problema. Exatamente. E chegou na solução. Exato. Os valores, nós estávamos falando de preço. Acho não que o valor é imensurável. Entendeu? Eu acho que isso aí, sem dúvida. O problema é o acesso a isso. Realmente não é qualquer maioria da que população tem, infelizmente. Não tem condições, mas e no caminhamos SUS, assim, infelizmente, para ter acesso no SUS é só em centros maiores, assim, né? Lugares de referência, onde tem um serviço de urologia pelo SUS bem formado com pessoas dessa área, entendeu? Então, realmente é muito difícil, assim, tá? O acesso no geral, assim, da população. E Rafael, isso, vamos lá, a prótese é inflável que se chama? Sim. Tá, a inflável que nós demonstramos aqui, é o que há de ponta aí? Ou tem alguma coisa mais moderna? Até Não. eu tenho curiosidade, tem alguma coisa eletrônica, Wi-Fi, que a mulher lá do trabalho já começa a deixar o cara louco em casa? Não, por enquanto, todo ano tem estudos, né? A urologia está sempre se modernizando, mas a princípio... Não tem, então. Por enquanto ainda não. Essa prótese, ela é muito, muito usada nos Estados Unidos, né? Assim, nos Estados Unidos é um absurdo, assim, a quantidade de prótese peniana inflável que se coloca, né? O acesso é mais fácil, o custo... O poder aquisitivo é maior. O poder aquisitivo é maior e o custo lá também acaba sendo um pouco menor, né? Pelo valor de moeda. Isso prova que todo mundo quer, né? Infelizmente não tem condições financeiras. Lá como tem condições financeiras, a maioria das pessoas, quando necessitam, querem, né? Exatamente. Sem sombra de dúvida. É mais ou menos Mas, doutora, eu perguntei isso porque hoje temos vibradores Wi-Fi, né? Eu aperto aqui, a mulher fica... Enfim, aquela coisa toda. Nós vamos chegar nisso. Não, nós estamos rindo, mas nós vamos chegar. Interesse que pelo celular tu vai ter ereção. Ou eu passo a ereção aqui, ou dou o meu celular pra ti, pra tu... ela tá querendo que eu fique rígido, vamos botar assim. Nós vamos chegar nesse ponto, logo, logo. Não, a gente tá rindo, a coisa tá tão acelerada. É possível, é possível. Ou nós vamos chegar na outra, que tem essa linha também, que nós não vamos querer mais sexo. Também. Também estamos chegando nesse ponto. Exatamente. Eu vi Não, falando chegar nesse ponto por ti. Não. Saiu um dado, eu li hoje isso, que em Harvard fizeram com 2.379 pessoas. É um dado. Por que o jovem está desinteressado pelo sexo? A nova geração mesmo. Devido às telas. Exatamente. As telas desvirtuou, tu não tem tanto interesse. Não tem mais relação, nós vamos chegar nós vamos chegar numa geração lá no futuro de assexuados. Né? A gente brinca com isso. Já chegou, né? Já chegou. Só não é a maioria ainda, mas isso vai se tornar mas já tem. Isso é assunto talvez para outros profissionais debater isso. Mas é mais ou menos por aí. E eu acho que em busca, voltamos, né? A gente está sempre buscando a excelência em tudo, que é um baita de um problema, porque a vida, nós nos cobramos pela excelência, eu tenho que ser o melhor na medicina, o melhor no vendedor, o melhor que não faz nada, o melhor empresário, e nós sempre se cobrando. Eu tenho que ter uma potência, que nem eu vejo no filme pornográfico lá. Pô, eu tenho que ser que nem aquele cara. Só que aquele cara, ele tomou um suco, um todinho, brocha, levanta de novo. É outros 500. Usa medicação. A vida, como a doutora falou, é outra.
Aquilo lá não é, que nem isso aqui, as redes sociais não são a nossa vida. Parte dela é, mas não é tudo que se vê lá. E acho que a prótese peniana, eu acho o mais legal de tudo é que as pessoas estão se abrindo, a ponto de nós estarmos aqui conversando, mostrando um pênis de borracha ou não interessa. Sim. Isso é muito legal. Eu acho que antigamente, eu me lembro assim, talvez se meu pai tivesse vivo, estaria... O que tu vai fazer com isso aí? Lá, não precisa, amigos meus, né? O Marcelo, a gente falou que viria conversar sobre esse assunto. Muita gente riu, mas tu tá louco, não sei o que. Pô, vai ser um... Mas literalmente... certeza que a maioria vai assistir, né? É um programa. Posso dizer uma ainda coisa? mais que uma mulher, né? Falando sobre isso. Doutora, eu acho o seguinte, e isso quebra todos os paradigmas, sabe? A senhora está como uma profissional aqui, eu me sentiria muito mais confortável em procurar uma médica do feminino para falar sobre isso, porque eu não... Bom, claro que se eu fosse homossexual, talvez, que é outro assunto também que eu queria entrar, se eu fosse homossexual, eu utilizaria a prótese para outra coisa. Mas eu te pergunto o seguinte, existem homossexuais que fazem... Sim, existem da mesma maneira. Igual, sim, idêntico. Tudo idêntico, a mesma coisa. Ou seja, continua com o seu parceiro e tal, e ótimo. Parceiro para a mesma coisa. Perfeito. Sim, mexe função muito. erétil. Já teve um casal homossexual procurando? Já tive, tenho pacientes homossexuais, casal que consultam. Aí é um pacote, é mais barato. Dá pra negociar. Depende, né? Nem sempre os dois querem colocar, né? Claro, Às vezes é um brincadeiras só. à parte, o importante é, como o Rafael falou, que o paciente, e no teu caso o cliente, saia satisfeito com o que ele está comprando, com o que ele está investindo. Sim, né? com certeza. E isso aí é que nem viagem, né? A gente viaja, pô, mas eu vou gastar tanto. É o melhor investimento que existe. É um tratamento definitivo, né? E esse também, a saúde é um investimento. É que a gente só vai ao dentista a maioria, quando dói o dente, só procura um médico quando dói determinada coisa, quando bate, se machuca, e só procura o urologista quando realmente começa a dar problema. Exatamente. Entendeu? E a gente não tem esse sistema de prevenção ainda, porque não está por acesso, eu acho, né? A gente não tem tanto acessibilidade. Acho que tá cada vez melhor isso, muito assim, melhor. tá cada vez melhor. Eu vejo isso no consultório, vejo, assim, né, essa quebra de paradigma, assim, do homem falar sobre isso, principalmente comigo, por ser uma mulher, muitos ainda têm preconceito, sim, tem gente. ainda tem, mas cada vez mais menos. velhos, né? São mais velhos. Mais velhos, na sua grande maioria, pacientes mais velhos que ainda têm esse preconceito, mas eu vejo isso, assim, dos pacientes falarem cada vez mais cedo falarem, né? Paciente lá a gente sabe hoje em dia, né, pela sociedade brasileira, que mais ou menos 50% da população masculina vai ter alguma disfunção sexual a partir dos 40 anos. Então, assim, né, é bastante, né, bastante gente numa idade bem precoce. Lembrando que a disfunção sexual não necessariamente é só disfunção erétil, né? A gente tem a disfunção erétil, disfunção de libido, né? Que é a do desejo sexual, e as disfunções de orgasmo, né? Que é um paciente que tem ejaculação precoce, que tem ejaculação retardada também, tá? Então, assim, né? Metade dos homens a partir dos 40 anos provavelmente vão ter alguma alteração sexual, né? E eu vejo isso dos pacientes procurarem cada vez mais cedo ajuda, né? Sem ter vergonha. Que eu acho que talvez há 20, 30 anos atrás isso era praticamente proibido falar, entendeu? Eu tô com um problema, eu tenho que resolver de alguma maneira, mas jamais vou falar isso pra alguém. Já aconteceu um caso quase que engraçado? Algum paciente chegar e dizer, olha, não tô conseguindo transar mais 3 vezes por dia. Acho que eu tô com algum problema, só uma. Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já aconteceu. E a gente fica olhando e pensando, tá bem, né? O que tu queres que eu te diga? Mas sim, tá? E assim, de pacientes também, porque antes eu tinha uma relação, ejaculava, em seguida já conseguia ter outra relação, e outra relação uma atrás da outra, e agora eu não consigo até os 100 anos? E agora eu não consigo mais. E aí tu tem que tentar mudar a cabeça daquela pessoa, né? Tentar mostrar pra ela que talvez
antes não era tão bom, que agora ele tem que melhorar a qualidade, não a quantidade, Mas, doutora, há 50 anos atrás eu dava 3 sem tirar e agora... É, mais ou menos mas 50 anos atrás, seu Arnaldo. Aquilo que era normal, né? Anormal. Normal agora. É verdade. Exatamente, é mais ou menos isso. Mas tem, tá? Tem. E aí a gente tem que tentar conversar, né? É um assunto interessantíssimo. Eu acho... Bom, a parte de medicina eu acho sempre fantástico. A gente tem trazido, né, profissionais aqui. E principalmente porque mexe com o ser humano, o próprio paciente, e ele se estende, de novo, eu estou sendo repetitivo, a quem roda, a quem cerca ele, né? A família. Porque o cara satisfeito... Eu não consigo imaginar um cara insatisfeito. Ele tem vontade, porque se ele não tem vontade, não é problema, eu vejo. Que eu acho que é o que acontece, talvez, o cara lá com 90 anos. Não tem tanta mais vontade. Tá, tudo bem. Mas, e o cara que tem vontade, ele pô, eu não consigo mais, entendesse? Mas o não ter vontade também é um problema, né? Muitos pacientes me procuram incomodados por isso, sim, porque tem alguma coisa acontecendo, não tem mais vontade, entendeu? O que tá acontecendo? Mas isso é mais psicológico ou hormonal? Aí pode ser pelos dois, né? Aí a gente tem que investigar as duas partes, né? O homem, depois de uma certa idade, diminui a quantidade de hormônios, né? Diminui, né? Assim como a mulher, né? A famosa andropausa, assim, né? Então ele vai envelhecendo e geralmente vai reduzindo. E isso afeta na libido? Afeta diretamente. Na libido. O que é importante saber, assim, para ter essa qualidade, assim, para não perder, né? Tanto o homem quanto a mulher. Tentar manter um estilo de vida saudável, né? Se alimentar bem, evitar os excessos, parar de fumar, não beber álcool todo dia ou não beber em grandes excessos e praticar atividade física de ganho de massa muscular, tá? Porque a perda da massa muscular, ela tá diretamente relacionada, assim, a essa alteração hormonal. Então, ter ganho de massa muscular não por uso exógeno, né? Sim. Mas não que não possa usar, né? Pacientes com hipogonadismo, que a gente chama que é a queda dos hormônios, que tem indicação, eu prescrevo e faço essa reposição no consultório. Nos que eu acho que eu tenho indicação, não nos que querem isso para estética, tá? Aí eu deixo para quem trabalha com isso, assim. Mas é muito importante botar isso na cabeça, assim, e eu bato muito nessa tecla com meus pacientes, assim, sabe? Eu tenho pacientes que nunca fizeram academia na vida que hoje em dia fazem, entendeu? De tanto eu dizer, vai lá, faz alguma coisa, faz uma força, pega um peso. Porque depois que começa, é bom, entendeu? Depois que eles começam a entender o quanto de coisas boas isso vai trazer, melhora sono, né? Porque, assim, os pacientes dormem muito mal, né, hoje em dia, assim. Então, isso também é outra coisa que atrapalha bastante na função hormonal. Doutora, a parte que, tirando a cirúrgica, tá? Que deve ter outros tipos de cirurgia, da urologia, mas aí, por exemplo, o cara que tem dificuldade de ejacular, ou de orgasmo, sei lá o que é, o cara que tem como é que chama? Ejaculação precoce ou que não consegue, né? Sim. Isso é via medicamento? Normalmente, sim. A terapia sexual ajuda muito nas disfunções orgasmáticas, tá? Na ejaculação. Mas existem medicamentos para ajudar em ambas as partes, tá? Mais fundamentados na ejaculação precoce, tá? Tem medicação bem específica que ajuda muito nisso, assim, que geralmente desde a primeira consulta já prescreve, o paciente já fica bem satisfeito. O oposto, a ejaculação retardada, e geralmente a terapia tem que entrar pesado. Terapia sexual, né? Psicoterapia, o psiquiatra, psicólogo e tudo mais. Daí, geralmente, tem alguma alteração de desejo, ou às vezes é um problema conjugal, entendeu? O paciente tá na relação porque tem que ter a relação, mas não tá feliz, não tá gostando. É um combo, né? E aí, né, ele tem a ereção boa, mas não consegue, né, chegar ao prazer, né, ter orgasmo. A diferença quanto à vontade, à não vontade, esses problemas são evidentes no homem, né? A mulher, ela tem dor de cabeça quando ela quer. Semanalmente. Mas ela sabe fingir também, né? Então ela tem essa vantagem. E o homem não tem como fingir. O homem é mais difícil. Ele não tem, ele certeza. literalmente tá ali.
E ele não consegue fingir para ele, muito menos para ela. Pra Exatamente. companheira. E isso é um problemaço. Eu acho que a prótese, como qualquer outra coisa, é um curativo permanente para esse paciente. O cara tem um problema que ele tem que... Tem não, mas ele pode remediar. Infelizmente, os valores para uns ótimo e para outros ficam num sonho. Mas isso como qualquer coisa. Sim, né? Quem exatamente. tem é acometido de um câncer, se o cara não tem grandes recursos, infelizmente ele entra numa fila diferente do outro. Exato. Mas isso é um problema de país, enfim, da economia que não cabe agora no momento. Marcelo, alguma curiosidade? Eu fiquei curioso no momento que a doutora falou que fazer musculação é só começar a gostar. Eu tô fazendo há um ano e ainda não cheguei nesse ponto de gostar. Né? Só esse não consigo gostar. Consegue. Mas eu vou na força do ódio. Tá, e tu já tentou alguma outra atividade? Assim, eu tô fazendo musculação porque minha mulher disse que o que eu queria fazer, então eu... Então tá bem. Então com certeza é o que tu quer. É o que eu quero, pronto. Tenho certeza que ela sabe melhor o que tu precisa do que tu mesmo. Rafael, e tu? Como é que é quando... Tu é um jovem, é solteiro, né? Sim, e pratico musculação. Namorador, praticante. E gosta de musculação. Gosto. Cabelo na régua, cara, enfim, com sorriso bonito. Obrigado. Eu te pergunto o seguinte, quando tu conhece uma menina aí, tu sai na noite e tal, conhece a primeira namorada, e aí ela pergunta, o que que tu faz? Eu digo, eu vendo prótese peniana. E ela não fica curiosa, que nem eu fiquei? Nunca perguntaram, tu usa? Sim. É a primeira pergunta, tá, tu usa? Não, eu não preciso, calma, gente. Ainda. Mas eu já deixei a minha guardadinha lá. O grande diferencial é que eu já tenho a fonte. Eu tenho um desconto. Mas sim, o pessoal fica muito curioso, mas eu gosto de falar bastante. É um ramo assim que eu entrei, que eu gosto, eu vejo a satisfação. A empresa se preocupa muito em não somente vender a prótese, mas ter um retorno, um acompanhamento. O paciente ficou satisfeito, o paciente está feliz, entende? Então, esse grande diferencial aí que me faz gostar de trabalhar com as próteses penianas. Sim, isso na roda de amigos, né? Eu fico imaginando, sei lá, daqui a um tempo, sei lá, que eu precisar ou tu precisar, vamos lá. Eu vou te dizer, cara, eu fiz a cirurgia, Marcelo, a minha vida mudou. E aí o Marcelo disse, nunca vou precisar disso aí, dali a pouquinho tu precisa. Pô, mas eu tenho o testemunho do Luiz, que precisou em algum momento e teve condições, e é um investimento. Eu acho que é um investimento na vida. E o Rafael ganha com o prazer dos outros, né? Tu sabia? Me falaram que o Sylvester Stallone tem prótese peniana. Olha, mas vamos é uma pesquisar. coisa, velado. Eu não sei se é verdade. Falar. É difícil o cara admitir, né? Ninguém precisa vir a público para dizer eu tenho. Eu acho que na intimidade, talvez os amigos, alguma coisa assim, acho que não tem problema nenhum. Como naturalmente também com teus amigos, tu vai ter que dizer, eu não levanto mais, infelizmente. Por esse motivo, pela minha doença, etc. e tal. E isso é que eu acho que nós temos que começar a propagar na nossa sociedade, né? Que não é uma piada no início, sem dúvida nenhuma. Né? No princípio aqui do início da nossa conversa eu disse, quando eu falei que nós íamos falar sobre isso com uma doutora e com um representante de prótese peniana, a primeira coisa é a risada, né? Até eu brinquei, será um programa do cacete. Mas foi, literalmente, né? A gente falou boa parte disso. Então eu acho que mas quebrando esses paradigmas todos, as pessoas começam a se libertar, eu acho, de determinadas âncoras que a gente tem na vida. Eu não posso falar sobre o câncer, eu não posso falar que eu tô mal com a minha mulher, brigando com ela, que não tá indo, não é brigando, mas não tá indo legal o meu relacionamento. E quem sabe o amigo, escutando isso, conversa melhor. Eu sei porque eu conversei durante 2 horas e pico com o Rafael indo para Porto Alegre e a gente conversou sobre tudo, sobre relacionamentos, né? O Rafael foi muito bom e a gente cresce como pessoa, sabe? Eu escutando um jovem, ele escutando um cara mais velho, enfim, cada um com os seus testemunhos de vida, mas chegamos à conclusão que o quê? Que o bom é a gente admitir que temos as nossas falhas,
que tem como corrigir, e se não conseguir corrigir, pelo menos eu admito e exponho isso e começo a me consertar internamente. Eu não tenho condições de pagar 100 mil numa, ou 80 mil, 50 mil, 10 mil numa prótese, mas eu me resolvi de uma outra forma, porque existem diversas, doutora, que é a representante feminina aqui, existe milhões de formas de amar, né? E eu acho que uma delas é o sexo. Não é tudo que é amor termina no sexo. Pelo contrário, o sexo começa muito antes e termina muito depois do sexo. Porque as pessoas, se fossem assim, as pessoas com 50, 60 anos não teriam mais casais. Eles iriam esbofetear a mulher, porque a mulher entra numa menopausa, o marido começa a ficar broxa. Exatamente. Né? Concorda comigo ou não, Marcelo? Impotente. Não, impotente não se fala mais hoje em dia. Não se fala mais. É broxa também não. Também não. Como é que se diz? É disfunção erétil. Ah, não. Estou com uma disfunção erétil. Na roda de amigos a gente não fala isso. Impotência sexual. Alguma namorada tua disse assim, pô, Rafael, hoje tu tá com uma disfunção erétil. Não. Não, de jeito nenhum. Mas olha, alguma colocação maior? Não, só parabéns ao Rafael pela profissão, que eu por muitos anos fui representante comercial, 12 anos estive na estrada. Doutora, parabéns por devolver a autoestima para muitos pacientes que necessitam. Um trabalho fundamental para que as pessoas tenham qualidade de vida. Exatamente. Muito obrigado pela presença. Rafael. Obrigado, Rafael. Eu agradeço a oportunidade, agradeço, doutora. E a gente fica à disposição, né? Tá bem, perfeito. Doutora. Muito obrigada, adorei bater esse papo aqui com vocês. Obrigada por ter trazido o Boris, foi autoexplicativo, nos ajudou bastante. Legal. O Rafael veio lá de Porto Alegre, né? Foi liberado aí para participar hoje aqui com a gente. Sim, ele moveu montanhas lá para conseguir chegar aqui. Mas tu vai mostrar depois lá pro teu patrão, pro chefão lá, e tu vai subir 2 pontos. Vira o argumento, ganha pontos. Sabia, né? Eu acho. Doutora, olha, eu agradeço imensamente pela tua simpatia, pelo teu profissionalismo, e não poderia ter sido melhor, sinceramente. Foi muito eu legal. ainda não vou precisar de prótese, por enquanto, mas ninguém está livre. Exatamente. A gente brinca, mas ninguém está livre. Amanhã eu posso ser acometido de alguma doença, ninguém está livre. Eu posso, pela idade, enfim, por milhões de problemas, nunca, fica o meu testemunho aqui, nunca deixe de procurar um profissional. Porque às vezes é assim, mas eu não tenho 100 mil e eu também... Não, pode não ser o caso de uma prótese. Exatamente. Pode ser apenas de uma conversa, pode ser apenas de um tratamento entre os casais, com psicólogos, enfim, ou por medicação, como foi exemplificado aqui. E às vezes... consulta com a doutora Carolina. Exatamente, fica aqui a doutora Carolina. Isso aí, Carolina Maciel, urologista. Rafael, qual é o teu sobrenome, Rafael? Freitas. Rafael, o terrível. Marcelo Rax, obrigado. Os argumentos foram ótimos, eu agradeço de coração. Eu acho que, mais uma vez, levamos informação de uma maneira, às vezes brincando ou não, mas acho que bem curioso, e eu agradeço imensamente a todo mundo que compareceu. 1 hora é rápido, mas foi muito